Graça e paz para todos os irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e a todos quantos nos assistem através deste canal que tem sido utilizado para a nossa edificação pessoal através do estudo da Palavra de Deus, sem o qual nós não teríamos condições de ter a nossa fé fortalecida nesses dias de distanciamento social. Eu quero convidar você para mais uma vez concentrar a sua atenção naquilo que esse maravilhoso livro sapiencial, não é sabedoria comum, é sabedoria divina, aquilo que esse livro de Provérbios tem para nos ensinar. E hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 27 do livro de Provérbios, que eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro e depois eu quero destacar algumas características gerais que devem ser notadas no estudo deste capítulo e também compartilhar com os irmãos uma preciosíssima lição que você tem repetidamente em alguns versículos que aparecem neste capítulo maravilhoso. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, é bom que peçamos a Deus a sua bênção para que tenhamos a nossa mente iluminada, o nosso coração animado, a nossa vontade despertada para obedecer a palavra de Deus, que são indicadores do apetite saudável, espiritual que nós devemos conservar, ou pedir a Deus que Ele conserve em nós esse apetite espiritual pela palavra de Deus. Não há a menor possibilidade de nós caminharmos seguros na vontade de Deus sem que a palavra dele, inspirada, autoritativa, seja para nós a bússola, o farol, o mapa para caminharmos no meio de um mundo que está literalmente virado de cabeça para baixo. E como nós precisamos, se em dias normais nós precisamos de muita sabedoria para não escorregarmos nas tolices frequentes que nós observamos no meio da sociedade dos homens sem Deus, em dias complicados, arriscados, repletos de dificuldades, no meio de uma provação sem tamanho como essa que nós estamos vivendo, mais desejo nós devemos ter da orientação do Espírito Santo para vivermos de forma sábia e não de maneira insensata, que é algo compreensivelmente condenado nesse livro maravilhoso de sabedoria espiritual. Vamos orar, portanto. Deus eterno, nós louvamos o Teu nome porque temos a plena certeza da Tua companhia conosco. Muito obrigado por termos a Tua palavra para a nossa instrução e louvamos o Teu nome porque através da Tua palavra nós podemos achar luz, direção, consolo, exortação, desafio, tudo aquilo que nos é absolutamente necessário para que possamos viver neste mundo não apenas de forma saudável, feliz, mas conscientemente orientados por Ti na nossa caminhada, e nós Te damos graças, porque não estamos perdidos
nessa pandemia sem orientação do Senhor. Obrigado pela bênção de ter esses canais que nos têm alimentado de forma tão maravilhosa, tão sólida, para que a nossa fé seja fortalecida. Obrigado pelos inúmeros cultos de outras igrejas fiéis que temos assistido, pregações variadas, estudos diversos, através de tantas vozes dissonantes, nós podemos aprender e ter o nosso coração alimentado, fortalecido e consolado pela Tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos nesse momento de estudo bíblico, que o Senhor nos conceda iluminação, aquela concentração necessária, aquele discernimento apropriado para aprendermos alguma coisa que a Tua palavra tem para nos ensinar. Perdoa os nossos pecados e também abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades e precisando da ajuda médica, ajuda de remédios, ajuda de enfermeiros, de cuidadores, de auxiliares. Usa da Tua graça e derrama sobre aqueles que estão na linha de frente, no cuidado com a saúde alheia. Pedimos que o Senhor conceda proteção para que não sejam infectados e tenham esses profissionais da saúde o seu ânimo renovado a cada dia para prestarem um serviço, esse serviço tão necessário nesses dias de enfermidade que se alastrou pelo mundo, a fim de que a população em geral possa contar com esses cuidados, a fim de que tenha a sua saúde recuperada. Abençoa, portanto, os nossos profissionais e abençoa o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Diz o texto bíblico: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os lábios de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz.
o gotejar contínuo, no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Aqui se acha o terceiro capítulo dessa pequena coleção que nós estamos estudando, que é denominada o segundo livro de Salomão. E eu gostaria de destacar algumas observações gerais, algumas características do capítulo que chamam a atenção daqueles que estudam, é bem verdade, o texto com mais profundidade, com mais rigor, com mais paciência. A leitura, assim, a mera leitura do capítulo não vai dar essas informações que eu vou comentar agora. Aqui, nesse capítulo 27, nós podemos fazer a primeira observação. Finda-se aqui a primeira parte da coleção do segundo livro de Salomão, composta majoritariamente por provérbios comparativos. Do ponto de vista do estilo, os dois próximos capítulos, é bom lembrar que o segundo livro de Salomão, ele é composto por 5 capítulos, que vai do capítulo 25 até o capítulo 29. Nós estamos, portanto, no capítulo 27 e restam 2 capítulos. Mas esses 2 últimos capítulos dessa pequena coleção, esses 2 capítulos são compostos de uma forma diferente, em termos de estilo, desses 3 primeiros capítulos que nós tivemos a oportunidade de ver. Como o próprio título que aparece na versão que nós utilizamos, a Almeida Revista e Atualizada, o capítulo 28 tem um título em cima, Provérbios Antitéticos. E eu presumo que a maioria dos crentes que leem esse título não sabem o que significa. E esse título quer dizer que esta segunda parte da coleção do segundo livro de Salomão, composta de 2 capítulos, ela foi construída tendo como um distintivo, uma característica especial, a composição de ditos inspirados e sapienciais na forma de antíteses. Por isso que você tem provérbios antitéticos, ou seja, provérbios que na sua maioria estão sendo formulados como antíteses, ou melhor, como
contrastes, sentenças contrastantes, para enfatizar de forma contundente a diferença radical que existe entre a conduta sábia e a conduta insensata, que é o tema que nós temos por trás desses provérbios dessa coleção, né? Então, o autor inspirado, né, quando compôs esses ditos sapienciais e que foram cotejados naqueles dias pelos oficiais do rei Ezequias, esses provérbios têm como objetivo contrastar a conduta sábia da conduta insensata. E nestes 2 últimos capítulos da coleção, você tem isso sendo apresentado de forma contundente através de antíteses, ou seja, de provérbios que são construídos com 2 linhas que contrastam radicalmente, a fim de que a verdade dessa diferença radical entre a sabedoria e a insensatez fique demonstrada de forma patente. A segunda observação geral deste capítulo é a seguinte: diferente dos 2 capítulos anteriores, aqui nós não temos um esboço temático. E apesar de um comentarista que eu tenho utilizado, Pinto, observar acertadamente que as relações interpessoais estão no centro das sentenças agrupadas neste capítulo, os seus vários temas se acham espalhados e não é possível reconhecer uma organização dos mesmos. Como nós vimos nos 2 capítulos anteriores, no capítulo 25 e no capítulo 26. Nós tivemos a bênção de reconhecer um certo esboço, uma certa organização dos provérbios agrupados em temas nas divisões, nas principais divisões desses 2 capítulos anteriores. E aqui no capítulo 27, quem estudou os dois últimos capítulos, talvez tenha se sentido animado em ir para o capítulo seguinte, o capítulo 27, e encontrar novamente o esboço. E se alguém teve essa expectativa, foi frustrado de forma compreensível, porque na verdade o padrão típico de provérbios é o ajuntamento de ditos sapienciais num capítulo onde não é possível se construir um esboço, bem que nós gostaríamos que todos os capítulos pudessem ser organizados de uma forma bem didática, com os assuntos sendo colecionados em determinados parágrafos, mas essa não é o comum, né? Não é aquilo que nós encontramos ordinariamente no livro de Provérbios. E o comentário bíblico da Nova Versão Internacional diz o seguinte: é uma coxa de retalhos de ditados afiados acerca de atitudes pessoais e dos relacionamentos sociais. É um comentário apropriadíssimo e que nos mostra que, apesar de nós termos um tema dominante no capítulo, nós não temos uma organização dos assuntos no esboço definido como nós gostaríamos. A terceira observação geral é que é um provérbio repetido, indicando novamente que a composição do livro se deu por etapas. O verso 12 do capítulo 27 já apareceu no capítulo 22, no verso 3. E o capítulo 22 é a última parte do primeiro livro de Salomão. Portanto, no segundo livro de Salomão você tem mais um provérbio repetido. Não é demais repetir que essa não é a única duplicata no livro todo, e que esse tipo de ocorrência em nada compromete a sua inspiração. Apenas reforça uma coisa:
E preste atenção nessa observação que nos traz uma lição que nós deveríamos repetidamente considerar. A repetição da verdade também faz parte da pedagogia divina para ensinar os pecadores. Isso porque Deus sabe que a nossa memória também foi afetada pela queda. E quando nós vemos nas Escrituras verdades sendo repetidas, nós podemos dizer que Deus faz isso justamente porque Ele sabe do nosso padecimento de um esquecimento espiritual crônico. E é por isso que durante o ministério terreno de Cristo, numa leitura superficial dos evangelhos, você vai ver que Jesus repetiu muito das verdades que frequentemente pregou durante o tempo que passou entre nós. E a quarta e última observação geral deste capítulo: não há em todo o texto qualquer referência à pessoa de Deus. Nenhum dos 4 nomes comuns que são utilizados no Antigo Testamento é mencionado no capítulo. Nem El, nem Elohim, nem Adonai, nem muito menos Yahvé, que é o nome sagrado do concerto, da aliança. Essa omissão não é alguma coisa que acontece só aqui no capítulo 27. Se você for prestar atenção, e eu no estudo do capítulo anterior deixei de mencionar isso, no capítulo 26 também você não tem nenhuma referência ao nome de Deus. No entanto, apesar da ausência formal do nome de Deus, o seu governo moral está por trás dessa sabedoria incomum espiritual que nos é apresentada aqui como desafio para que possamos segui-la na nossa vida de crente. E não poderia ser diferente, porque sabedoria espiritual autêntica não se alcança sem o conhecimento do temor do Senhor. O fundamento da verdadeira sabedoria, que é apresentado em Provérbios, tem como alicerce o conhecimento do temor do Senhor. Sem o temor do Senhor, o que resta para um homem inconverso é caminhar na sua existência praticando a insensatez, sendo reconhecido como um homem tolo. É o que nós aprendemos daquilo que esse livro nos ensina. Eu quero ver apenas uma lição para terminar o nosso breve estudo bíblico. E na próxima quarta-feira, aliás, no próximo domingo, nós vamos mencionar mais outras lições maravilhosas que nós temos nesse capítulo 27. E a lição que eu quero ver hoje é a seguinte: existe um certo tipo de amizade saudável, a amizade verdadeira. E, irmãos, amizade verdadeira é algo raro e difícil de ser mantido. Mas nós podemos dizer, à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina, especialmente aqui neste capítulo, é uma bênção inestimável. Vou repetir: a amizade verdadeira é rara e difícil de ser mantida, mas é uma bênção inestimável. Eu espero que você tenha bons amigos, amigos verdadeiros, que possam ser encaixados nessas categorias que eu vou mencionar aqui, no breve comentário que vou tecer a respeito dos versículos que aparecem neste capítulo sobre amizade. Talvez você tenha percebido na leitura que eu fiz do texto, em muitos versículos você tem a referência ao amigo. E há inúmeros provérbios neste capítulo
que tratam dessa questão. Deve ser destacado que na teologia da aliança, os laços de amizade espiritual, quando você olha para o Antigo Testamento, laços de amizade espiritual, isso era enormemente valorizado na teologia do Antigo Testamento. Basta que você lembre da ilustração de Davi e Jonatas, que é uma das mais belas amizades que nós temos na descrição, no relato do Antigo Testamento. Isso por uma razão muito simples. A fé verdadeira, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, ela não é uma expressão que é vivenciada num contexto isolacionista. A fé não é uma bênção que Deus nos concede para que nós possamos vivenciar as dimensões dessa crença de forma individualista. Uma das características da fé verdadeira é a sua dimensão comunitária. Ninguém pode viver a vida cristã isoladamente. É por isso que aquela decisão que os primeiros monges tomaram para se isolarem no deserto, essa foi uma decisão radicalmente ou completamente equivocada, porque o próprio Deus não nos deu a fé para que nós pudéssemos nos isolar das pessoas. Esse isolamento agora obrigatório é algo terrível para nós, né? Porque nós estamos privados de algo que nos é extremamente caro, que nós valorizamos como crentes que somos de uma forma superlativa, que é a comunhão dos santos. Então, quando o Antigo Testamento fala de amizade espiritual, de relacionamento saudável que existe entre aqueles que professam a mesma fé, ele está traduzindo na linguagem própria do Antigo Testamento aquilo que você tem no Novo Testamento sobre a comunhão dos santos. E é por isso que a gente pode deduzir essa lição aqui. A amizade verdadeira que você tem através de laços espirituais que são construídos na comunhão dos santos é alguma coisa rara, difícil de ser mantida, mas é uma bênção inestimável. O que é então uma amizade saudável? Talvez você pergunte. Eu vou desafiar você a fazer alguns testes das amizades que você construiu ao longo da sua vida, que você tem conseguido manter até hoje, e os relacionamentos com os quais você tem mais intimidade. Então, procure avaliar através desses 4 princípios que aparecem aqui no capítulo 27. O que é uma amizade saudável? Primeira resposta você tem no verso 5 e no verso 6. Uma amizade saudável é aquela que corrige amorosamente os amigos. É o que você tem no 5 e no 6 aí. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem repreende seu amigo com sinceridade ganha dele o respeito. Quem faz vistas grossas a seus amigos e esconde o amor que deveria resplandecer. Esse é o comentário do Hernandes Dias Lopes, desses versículos aqui sobre amizade. Então, amizade saudável é aquela amizade que, por amor, na hora certa,
com a motivação certa, com as palavras certas, corrige aquele que é reconhecidamente amigo e que precisa ser amado através dos gestos de afeição, mas também através das medidas de correção. A amizade saudável também é aquela que aconselha com mansidão. Olha o verso 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. A amizade é uma das maiores bênçãos da vida, diz o Hernandes Dias Lopes. O amigo é comparado ao óleo terapêutico e ao perfume embriagador, diz o comentarista. E é muito interessante porque uma das maiores bênçãos que nós temos na amizade é de receber conselho ou orientação naqueles momentos, às vezes, críticos, difíceis, confusos da nossa vida, e por estarmos envolvidos no próprio turbilhão das provações ou das dificuldades, a nossa capacidade de enxergar a melhor direção a tomar pode ficar comprometida. E nada melhor do que nós ouvirmos o conselho de alguém que está fora da situação que nós estamos vivendo, para nos dizer, nos apontar, como instrumento de Deus, qual é o caminho que nós devemos seguir. Como é maravilhoso nós sermos aconselhados com mansidão por aqueles que são nossos amigos. A amizade saudável também, olha aqui essa palavra desafiadora, é aquela que conserva cuidadosamente o amigo por gerações. Está aí no verso 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. No Antigo Testamento, as relações parentais eram compreensivelmente estimadas. Claro que o Antigo Testamento nos ensina que nós devemos cuidar das nossas relações dentro da família de uma forma correta. Porque os laços familiares são laços sagrados na teologia do Antigo Testamento. Mas isso não deveria, o nosso apego, né, a nossa devoção para com os nossos familiares, não podem prejudicar as amizades que nós construímos ao longo da nossa vida, as amizades antigas, principalmente aquelas que são construídas. E aqui o contexto do Antigo Testamento nos ajuda a entender um pouquinho esse versículo, aquelas que são construídas pela proximidade da vizinhança, que era o contexto agro-pastoril daqueles dias, né? Uma sociedade mais intimista, né? Mais provinciana, onde as relações entre vizinhos eram muito intensas e perduravam por gerações e gerações. E essas gerações construídas, não é fácil viver com vizinhos complicados. E havia vizinhos complicados naquela época, né? Crentes e não crentes. E o texto diz que nós devemos conservar essas amizades antigas. Irmãos, descartar amizades é facilmente entendido como sendo algo insensato à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nessa modernidade líquida, né, onde tudo é descartável, mas esse conselho deve ser entendido e assimilado por nós. E por último, a amizade saudável é aquela que gera crescimento espiritual mútuo entre amigos. Irmãos, que verso maravilhoso você tem
no 17. Que preciosidade esse verso. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Irmãos, aqui não é o ferro e o diamante, não é o ferro e o ouro, não é o ferro e a prata, é o ferro e o ferro. O ferro se afia com ferro. É a figura empregada aqui, indicando que amigos são metais de mesma qualidade. Amigos não são metais de preciosidade diferente. O amigo é aquele que fala o que o outro quer ouvir. O amigo é aquele que fala não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. É o comentário do Hernandes também nesse verso. E é muito interessante aqui, amigos são metais com o mesmo valor, a mesma qualidade, a mesma preciosidade. E preste atenção numa coisa, a amizade saudável é aquela onde você tem ferro afiando ferro. Significa dizer que a amizade que procura produzir crescimento espiritual no outro, grave bem isso, é sempre uma via de duas mãos. O ferro se afia com o ferro, um ferro com o outro, é o que está por trás aqui deste versículo. E o Hernandes continua no seu comentário. O seu propósito é afiar e preparar você para ser um vaso de honra, um instrumento poderoso e eficaz nas mãos de Deus. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você tem amigos? Como é que você trata os seus amigos? Os seus amigos têm liberdade para corrigir você? E você tem procurado amá-los também corrigindo-os? Você tem conservado os seus amigos já por longa data? E esses amigos que já são seus parceiros na caminhada espiritual, já de algumas décadas, talvez, com esses amigos você tem procurado se afiar para que vocês dois cresçam, um afiando o outro, como esse capítulo nos desafia, para que possamos seguir? Eu espero que você tenha bons amigos, amigos que verdadeiramente lhe amem e que tenham mansidão para lhe aconselhar nos momentos difíceis, embaraçados da vida, que são muitos, naquelas encruzilhadas onde nós perdemos de vista ou perdemos a capacidade de enxergar qual é o melhor caminho. Um amigo, parceiro, sincero, crente, afinado com o trono da graça, é indispensável, é fundamental, é uma bênção para que sejamos capazes de acertar na nossa caminhada na vida espiritual. Portanto, Deus abençoe você, abençoe o seu coração, abençoe a sua família. E no próximo domingo nós estaremos terminando, vendo ainda outras lições maravilhosas desse capítulo 27. Espero que você possa ter compreendido, assimilado e tenha a disposição de colocar em prática essas verdades. Que Deus abençoe você. Amém.